alunos de Tecnologia em Gestão Empresarial, em Gestão Pública da Univesp, professor Celso Aleixo, da disciplina Gestão Financeira e Orçamentária. Vamos, no nosso quarto encontro, falar de demonstrações contábeis. Vamos a elas. Então, nós vamos falar de uma maneira bem sintética a respeito das demonstrações contábeis e que são contidas, que são especificadas na norma brasileira de contabilidade e também em outras normas da legislação financeira para órgãos públicos. O que nós temos aí? Nós temos o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração das mutações do patrimônio, seguidas todas elas de notas explicativas que são acréscimos àquilo que as demonstrações não podem revelar do ponto de vista qualitativo. E percebam que eu coloquei propositadamente a demonstração das variações patrimoniais elencando, assumindo uma parte do balanço patrimonial. Agora eu comento com vocês cada uma delas. Vamos lá. No balanço patrimonial nós vamos encontrar o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. É uma ferramenta que vai evidenciar quantitativa e qualitativamente a evolução do patrimônio público de qualquer entidade. No caso aqui nós estamos falando de entidade pública. O balanço orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando com os saldos do orçamento inicial. Muito importante o acompanhamento da execução e muito importante a atenção especial para o saldo do resultado orçamentário. O balanço financeiro ele vai mostrar o conjunto de receitas e despesas, como os ingressos e dispêndios extra-orçamentários acrescidos dos saldos de caixa no início e no final do período. Nós vamos ver na prática como é que isso funciona. O balanço, a demonstração das variações patrimoniais, ela vai elencar todos os itens que influenciam negativamente ou positivamente do ponto de vista de resultado o patrimônio líquido da entidade. A demonstração do fluxo de caixa, ela vai permitir entender, por meio das variações dos fluxos das atividades operacionais de investimento e de financiamento, quais foram as mudanças ocorridas na capacidade da manutenção regular de financiamento desses serviços. A demonstração das mutações do patrimônio líquido vai mostrar quais os efeitos que foram causados nas mudanças do patrimônio líquido. Como eu disse, nós vamos agora, na prática, por meio da análise sintética de um balanço do governo federal, mostrar a vocês como é que isso funciona. Antes disso, porém, as notas explicativas, como eu disse, é aquela parte integrante em que você vai pesquisar, você vai buscar outras informações complementares que não foram permitidas no formato daquelas demonstrações. Nós trazemos aqui para vocês, então, vejam só, começando pelo balanço patrimonial. Esse balanço patrimonial é o balanço geral da União no ano de 2019. Todos os balanços, eles são registrados com os valores do ano anterior e do ano atual. Veja, estamos falando em milhões de reais. Isso é muito importante ressaltar. Então, aqui numa leitura, explico isso, às vezes o leigo, especialmente, ele pode não entender. Eu tenho casos de alunos que têm dificuldades em entender o registro desses números. Eu estou falando aqui
450 milhões, 570 bilhões, 1 trilhão de reais no ano de 2018. Nós vamos trabalhar com os números do ano de 2019. Qualquer referência que eu fizer a valor sempre será em relação ao ano de 2019, que é o ano atual. Então, de que é composto um ativo? Um ativo é dividido no ativo circulante e no ativo não circulante. Quais são os elementos patrimoniais que incluem o ativo circulante? Caixa, créditos, investimentos em aplicações com prazo curto, estoques e ativos não financeiros mantidos para venda. No caso, esses são os elementos patrimoniais disponíveis no balanço geral da União do ano de 2019. No ativo não circulante, nós podemos ter, melhor dizendo, o mesmo rol de contas, única e exclusivamente com prazos maiores de vencimento. Todos os prazos aqui são de direitos que vão vencer depois de dezembro de 2020, no caso aqui. Eu tenho um balanço de 19, as coisas que vencerão até 2020 estão aqui, as que vencerão depois de 2020 estão aqui. Além disso, eu tenho os investimentos, o imobilizado e o intangível. Não existe mais, segundo a lei, a expressão diferido, mas ela ficou aqui, neste caso, por um saldinho que as pessoas resolveram deixar no balanço como um registro desse item. Portanto, a União tem 5,5 tri de bens no seu ativo no ano de 2019. Esses numerozinhos que você vê aqui do lado, eles representam o número da nota explicativa. Ou seja, se eu quiser saber como é que é formado o saldo do caixa e equivalentes de caixa, eu vou na nota explicativa número 7 e vejo lá detalhes desse número. Essa é a ideia. No passivo e patrimônio líquido, da mesma forma, o passivo é dividido em circulante e não circulante. Quais são os itens do circulante? As obrigações trabalhistas e previdenciárias, os empréstimos de financiamento, os fornecedores, as obrigações fiscais, obrigações de outras repartições, provisões, e assim como eu tenho no passivo circulante as obrigações que se vencerão num prazo mais recente, aqui eu tenho as outras obrigações que se vencerão num prazo mais alongado. E depois, o resultado da soma de passivo circulante, não circulante mais patrimônio líquido representa realmente o total do ativo, 5 trilhões 597 bilhões. Vejam, o patrimônio líquido é um item que, se eu fosse encerrar o negócio agora, ele ficaria comigo. No caso aí, pessoal, o governo teria que arranjar uma maneira de liquidar os seus compromissos e arrumar ainda quase 3 trilhões de reais para encerrar suas atividades. Evidentemente, eu estou exagerando no exemplo, ninguém vai encerrar o governo não vai deixar de cumprir as suas funções, mas se fosse uma empresa, mal comparando, nós teríamos esse patrimônio líquido a descoberto, que é parte da dívida que eu já comentei com vocês em outra aula, que é parte de todo esse processo do Ministério da Economia, da equipe econômica, que faz com que eles tenham a verdadeira aversão aos gastos com o aumento de gastos no orçamento. Né? Muito bem, então assim nós vencemos ativo e passivo, que são os componentes do balanço patrimonial. As demonstrações das variações patrimoniais, elas ocorreram, e as variações patrimoniais aumentativas, quem são elas? Os impostos e as contribuições de maneira geral. Tem outros itens
que são integrantes das variações patrimoniais aumentativas. Quem aumenta o patrimônio de forma positiva? São as receitas de maneira geral, as receitas que o governo obtém de maneira geral. Nesse caso, 3 trilhões 136. Quem diminui o patrimônio? Quem diminui? As remunerações com o pessoal, os encargos, as aposentadorias e reformas, são os gastos, de maneira geral, do governo acrescido da depreciação, da amortização e da exaustão. Vejam bem, vou chamar a sua atenção. 3 trilhões e meio contra 3 trilhões 136. Algo como 425 milhões de déficit no balanço patrimonial em relação às variações aumentativas e diminutivas. Este resultado, como você pode perceber aqui, ele diminuiu o nosso patrimônio naquele valor de 425 bilhões de reais. O balanço orçamentário, o que é que ele traz? Vocês vão ver isso em detalhes nos nossos conteúdos e nas nossas referências. Ele traz o conjunto de despesas correntes e despesas de capital, com a sua dotação inicial, a dotação atualizada, que é a dotação corrigida, com o conjunto de despesas empenhadas. Dotação atualizada menos despesas empenhadas, o governo federal, no ano de 2019, deixou de realizar 144 bilhões de despesas, ou seja, ele economizou de uma certa forma com essas despesas que estão registradas aí. Aqui é o mesmo quadro, só que agora aumentando o nosso formato dos números aqui, né, para você ter uma melhor visualização. Eu queria, antes de mais nada, que você olhasse para despesas empenhadas de 2 trilhões 846 bilhões e este númerozinho aqui é o total das receitas executadas ou realizadas de 2 trilhões 990 mil, proporcionando um superávit de 144 bilhões. O balanço financeiro integra a receita orçamentária. Perceberam lá? Aquele número que eu acabei de dizer, 2 trilhões 990 milhões, é o conjunto das receitas somadas às transferências e aos recebimentos extra-orçamentários, mais o saldo de caixa do exercício anterior, eu tenho aqui um conjunto de receitas de 4 trilhões 583 bilhões. Para contrapor uma despesa de 4 trilhões e 100 bilhões. A demonstração do fluxo de caixa, ela vai me dar os ingressos das atividades operacionais, os ingressos e os desembolsos. Ela vai me dar os ingressos e os desembolsos do fluxo das atividades de investimento e vai me dar os ingressos e os desembolsos do fluxo de caixa das atividades de financiamento. Essas três atividades somadas vão compor a variação do final e inicial do fluxo do caixa da União. Nós tivemos ali, no balanço patrimonial, a União tem em dinheiro, terminou dia 31 de dezembro, com um dinheiro de 1 trilhão 536 bilhões. E começou com um caixa de 1 bilhão 369 bilhões. A diferença entre esses dois caixas é exatamente a diferença entre o fluxo de caixa das atividades da operação, de investimento e de financiamento. Veja, 168 negativo com 167 positivo, 161 negativo, mais 268 de atividade de investimento
corresponde à diferença entre o saldo de caixa final e o saldo de caixa inicial, 167 bilhões de reais. E aqui, para encerrar, nós trazemos, no exercício de 2019, a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Vejam aquela diferença que eu comentei com vocês em relação à variação patrimonial. 429 bilhões é o que nós diminuímos do patrimônio da União no exercício de 2019. Vejam, consolidando um saldo negativo no patrimônio de 2 trilhões 986 bilhões no resultado acumulado. No patrimônio líquido, 2 bilhões 982 é o saldo que nós temos no dia 31 de dezembro. Muito bom, pessoal. Então, nós, em rápidas palavras, pincelamos para vocês o quadro das demonstrações contábeis exigidas pelas normas brasileiras e pela legislação vigente. Lembrando que o nosso material contém explicações detalhadas a respeito de como se dá o preenchimento dessas demonstrações, e aqui é um breve resumo daquilo que você vai ver no nosso conteúdo. Eu espero que você se aproveite ao máximo do que está ali, porque foi feito com bastante carinho para vocês. Um abraço e até a próxima.